O dragão caiu, pessoal. O dragão está morto. Tudo por honrar o juramento de cavaleiro. O mundo precisa de homens bons. Mas em Westeros, os homens bons quase sempre pagam um preço caro por isso. Vocês também estão de luto, pessoal? Roda a vinheta e toca uma música de funeral. Hi Brasil, eu sou Jimmy, do canal Jimmy Nada Neutro, o seu nerd leprechal, o cavaleiro andante da casa de Sabugosa. Já deixa aquele like, comenta o que você achou do quinto e penúltimo episódio da série O Cavaleiro dos Sete Reinos. Já compartilha com aquele seu amigo que ama o mundo de Game of Thrones, o mundo de Westeros e as Terras Livres. Lembrando, pessoal, a resenha aqui é com spoilers. Então corre lá na HBO Max, assiste o quinto episódio e depois volta para sofrer comigo nesse episódio triste. Que tristeza. É curioso que o episódio se chama Em Nome da Mãe, já que praticamente não vemos mães na série, pessoal. Não vemos mulheres de destaque nessa série, são só as presenças fortes masculinas. Mas a palavra mãe nesse quinto episódio ele aparece. Ela aparece várias vezes, se vocês repararam. O Leonel fala pro Baelor que ele é o querido da mamãe. Temos o cavaleiro lá, no campo de batalha, chamando pela mãe. A Raf fala que a mãe do Duck não voltará para buscá-lo. Então, a mãe, ela é presente de alguma forma nesse episódio. Não é à toa que o nome do episódio é Em Nome da Mãe. Além de ser o trecho do juramento dedicado à mãe que é uma das 7 deusas dos 7 deuses, né? Do reino ali de Westeros, dos novos deuses. Olha só o trecho, pessoal. Em nome da mãe, eu o exorto a defender os jovens e inocentes. Lembra do Lyonel Baratheon declamando o juramento? E é justamente esse trecho que desencadeia tudo. O Dunk quer se tornar cavaleiro porque o Sir Alan salva ele na Baixada das Pulgas. A gente vê isso no flashback. O Dunk defende a Tancelle, a marionetista, por causa desse juramento também. E o Baelor Targaryen escolhe defender o lado do Sir Duncan também por isso. É um ciclo de proteção. É como se houvesse sempre uma figura, pessoal, materna, cuidando do Duncan, né? Cuidando dele e desaparecendo depois. Nenhum de nós viu a mãe do Dunk, a gente não vê a mãe do Baelor, do Maester. As esposas deles também não aparecem nessa série. Nem as esposas dos príncipes, a mãe do Egg. Mas o cuidado ou a falta dele tá sempre ali. Mesmo na ausência, né? Ele é um tema. Na ausência, o Maker é um filho rejeitado, então por isso ele lutaria mais ferozmente do que o Baelor, já nos dando uma premonição do fim do episódio. Vocês acharam isso também? Temos o julgamento dos 7. O Baelor tenta organizar os 7 cavaleiros pedindo para que não morram. O Egg, claramente comovido com a possibilidade de perder o irmão mais velho, que é o Dunk. A gente tem uma referência ali ao latido, aos cachorros, ao que eles conversam no primeiro episódio, mas agora meio que invertendo os papéis, né? O Dunk fala de novo que quando eu terminar eu espero encontrar você aqui e eu vou caçar você se eu não encontrar. Só que quem late é o Egg, né? Ele faz um latido fofinho de
medo de perder o irmão, né, mais velho. Mostra como ele tá preocupado com aquilo que vai acontecer. Então a câmera, pessoal, ela vai para dentro do elmo do Sir Duncan. É claustrofóbico, é sufocante. Nós somos o Dunk, né? Como eu falei nos outros episódios, agora a série foi construindo isso de nos colocar a gente como cavaleiros dentro das justas. E ela faz isso, né? Fica só um trecho aqui bem... quase um ataque de pânico, né? A gente vê só um trecho da câmera de dentro do capacete do Dunk. E a gente percebe que ele tá apavorado, que ele é um inexperiente, arrastado pelo próprio cavalo para a batalha, aos gritos, né, do Egg. Vai, vai, vai! O Egg tá gritando, fazendo referência ao treinamento que ele fez com o Trovão, né, nos primeiros episódios, no segundo, se eu não me engano. Enquanto isso, o Aerion Targaryen surge com a sua armadura negra com chamas vermelhas. Você sente ali que ele é um dragão demoníaco mesmo, uma coisa intimidante. A produção acerta muito aqui pra mim, né, no design dessas armaduras, né? E o começo da batalha já acerta o bucho do Dunk e ele cai desacordado. E é aqui que a série, pra mim, ela é bem ousada e bem arriscada, tá? Nesse flashback, por interromper a batalha, né? Ela transforma... ela interrompe, na verdade, o julgamento do Seth, né? Foi uma decisão ousada. Eu, particularmente, não gostei tanto dessa interrupção. Não que o flashback não foi bom, mas ter interrompido as justas foi construída aos poucos em todos os episódios pra gente se sentir no meio da batalha. Eu achei que foi um flashback muito prolongado, né? Eu teria, talvez, quem sou eu pra dar uma de produtor, de montagem, mas eu teria alternado, dividido o flashback talvez entre as cenas de batalha, entre as quedas do Dunk. Talvez seria repetitivo, mas eu acho que teria ficado melhor do que você interromper a batalha e deixar esse flashback longo. Eu acho que perdeu o ritmo. Mas eu entendo a escolha que eles fizeram, porque o flashback ele mostra quem é esse homem, quem é esse desconhecido pelo qual o Baelor Targaryen, o príncipe, escolhe o lado. Escolhe o lado do povo, né? É o que eu tinha falado de luta de classes que teria. E eu acho que é meio uma luta de classes aqui, né? E o Baelor, o príncipe da realeza, ele opta pelo lado do povo. Ele é um menino pobre, sujo, abandonado, uma realidade muito cruel ali na Baixada das Pulgas. Ele rouba ferraduras após o término da batalha, o término das guerras, para conseguir sobreviver junto com a amiga dele, a Raf, ou Rafe, como vocês preferirem. E na esperança de que a sua mãe volte para buscá-lo, né? Esperança essa que é totalmente desacreditada pela própria Raf, pela própria amiga dele. Fala que a mãe dele nunca vai voltar para buscá-lo. Temos a morte, uma morte que já indicaria, acho que já foi um prenúncio do que aconteceria com o Dunk no final do episódio. Mais uma perda. A Raf morre vítima da própria adaga que ela resolveu roubar do guarda dourada, da guarda dourada, né, da polícia ali de Westeros, uma polícia também corrupta e violenta. Lembrando, qual polícia? Que polícia da onde? Sir Alan salva o menino de ter o mesmo destino da Raf, de ter também uma lança enfiada no bucho, como já teve. Quase que ele tem nesse flashback a lança enfiada em si, como o Aerion enfia nele a lança, né? Você vê que eles fazem esse paralelo da vida da trajetória do Dunk no flashback com a batalha, né? E depois o Sir Alan também parte. Depois de salvar do nada, bêbado, ele entra, salva, decapita os cavaleiros ali dourados, né? Da polícia de Westeros. Então Dunk sempre foi salvo por alguém, né? Ele sempre perdeu essa pessoa depois de ser salvo. Essa é a marca da vida dele, né? A gente entende isso, né? E entende por que ele luta, né? O que faz ele lutar. A diferença de motivação dele pro Aerion, né?
Quando ele levanta, ao ouvir levanta do Sir Alan na memória e também ao fundo de gritos do Egg, né? Levanta, Sir. Ele faz algo simbólico, né? Ele levanta e leva a luta pro chão, né? Não tem como a gente não pensar aqui em Cavaleiros do Zodíaco, né? No Seiya ouvindo Athena, ouvindo a Saori falando Seiya, Seiya. Athena! O que houve, Seiya? Nem parece você desistindo num lugar como este. Vocês jamais desistiram de um... E ouvindo a própria mestre, a Marin, né? Aqui a Marin da vez é o Sir Alan, né? A mestre do Dunk. O Sir Alan que fala pra ele, levanta. Enquanto em Cavaleiros era Marin e era Athena. Então ele leva a luta pro chão, para a lama, para o lugar de onde ele veio, né? Ele vence porque ele transforma esse lugar de onde ele veio, a Baixada das Pulgas, no terreno de batalha. Por isso que o Aerion, acostumado com a cavalaria, com a técnica de cavalaria, não consegue vencer ali na lama, né? Ele ataca o Aerion com o próprio escudo dos Targaryen, né? E acaba vencendo e convencendo o Aerion a retirar a acusação. Eu retiro a acusação. Eu achei que o Aerion nesse momento ele ia trapacear, né? Ele já tinha trapaceado numa justa. Se ele trapaceasse aqui de novo, não seria uma surpresa. Se ele já teria plantado antes uma trapaça dele, mostrando que o caráter dele é minimamente duvidoso do Aerion, né? Esse episódio me lembrou, pessoal, aquela filosofia medieval da roda da fortuna, né? Um momento você está no topo, no outro você é esmagado pela vida. Me fez pensar um pouco nessa filosofia esse episódio. Não apenas você é esmagado às vezes pelas suas escolhas, mas pelas circunstâncias. A vida é essa soma, né? Das circunstâncias na qual você nasce, das escolhas que você faz a partir dessas circunstâncias, das consequências das suas escolhas e como você reage ao que acontece. Sua escolha gera uma consequência, uma reação. Como você reage a essa reação. Só que a sua escolha, ela já está influenciada pela sua circunstância. É um ciclo, é uma roda, né? Eu não entendi o que ele falou. Me lembrou muito essa filosofia que é medieval, né? E lembra que é Maquiavel puro, né? A vida é a soma da fortuna, que é a sorte, que é a circunstância, os acontecimentos que a gente não controla, com a virtude, que é a maneira que reagimos a ela, né? O Dunk, ele nasceu na miséria, o Baelor nasceu na realeza e o Egg é um príncipe, né? O sobrinho dele é um príncipe. Todos eles estão presos à sua condição, à sua fortuna e de alguma forma tentando fazer algo diferente daquilo que foi dados pelo destino para eles. Mas é a virtude que define o destino de cada um deles. É a virtude, é a escolha deles, é a reação deles através dessa circunstância que define. E o Baelor escolheu agir, né? E isso leva à morte do dragão. O dragão caiu, pessoal. O cerimonialista disse no início das justas, antes do começo da batalha, que a morte alimente a vida. E alimentou. O Dunk é inocentado, nosso Sir Dunk o Alto, mas o Baelor cambaleia. O elmo, pessoal, é retirado da cabeça do Baelor. Ali naquele momento que ele chega, ele finca a espada no chão, como se fosse o dever cumprido. Como se o dever tivesse cumprido. Ele se tivesse satisfeito pela vitória do Dunk. Ele ainda fala para o armeiro e pro Raymond para colocar em vinho quente, senão o óleo quente vai matar o... E acontece uma coisa inesperada. Quando eles tiram o elmo, o armeiro fala que o elmo tinha sido esmagado, né, por trás. O Baelor ainda faz uma brincadeira, foi o golpe do meu irmão, ele bate muito forte. A gente vê ele girando e nós percebemos o ferimento aberto. O
crânio dele foi esmagado pelaquela arma do irmão. E é impossível a gente não sentir o peso que é esse momento, né? A profecia do Daerion no sonho, ela se cumpre. Um grande dragão negro cai ao lado do Dunk. E esse dragão é o Baelor Targaryen. Ele cai morto do lado do Dunk. Não é só a morte de um príncipe, pessoal. É a morte de um homem bom que escolheu enfrentar o abuso do poder dos Targaryen, o abuso de poder do sobrinho que atacou a menina no teatro. Em Westeros, já agir, fazer o certo tem esse preço. É aqui a brutalidade de Game of Thrones aparecendo, né, pessoal? Não tem momento de felicidade. A gente rapidamente é levado a um momento de escatológico, de fim, de pessimismo, né? O vilão tá vivo. O Aerion, ele se rende e fica vivo. Aquele demônio. Aquele inconveniente que peidou antes do Baelor assumir o lado do Dunk no 4º episódio. Ele tá lá vivo, né? Ele debochou e continua lá vivo. Mas o melhor dos Targaryen morre. Triste. E isso dói, né? A série conseguiu fazer pra mim o que poucas conseguem, né? Mesmo acho que quem leu o conto do Cavaleiro dos Sete Reinos, né? O Cavaleiro Andante, seguiu. Acho que deve ter se sentido um pouco comovido. A gente sente quase que a perda de uma pessoa da família do Dunk ali, né? Mais uma perda que ele sofre na trajetória da vida dele, né? E você tem ali ele cortando, de certa forma, o cordão umbilical com todos esses personagens, com a Raf, com o Ser Alan e com o Baelor, né? Todos que o protegiam. Ele começa a construir nessa vitória em cima do Aerion a própria imagem dele, né? Como cavaleiro, né? Como resiliência, né? E o Baelor, ele mesmo sendo um bom político, você vê que ele opta pela honra, mas um bom político, quando ele opta pela honra, em Westeros ele acaba morrendo, como morreu o Ned Stark na primeira temporada de Game of Thrones, né? Ele morreu pela coerência em acreditar no juramento, nesse trecho da mãe do juramento. O Baelor, pessoal, fez o que os homens bons fazem, ele agiu, ele optou pela virtude no que foi apresentado para ele, optou por ficar do lado do povo. Ele sabia que o melhor era, como um bom rei que ele se tornaria, defender o povo do abuso de poder. Mas isso custa caro, como a gente viu, né? Eu achei, tirando o flashback, pessoal, eu achei esse flashback prolongado que interrompeu a luta. Eu gostei do episódio, tá? Ainda acho o 4º episódio melhor pela excitação que ele causa. Acho que eles transformaram o julgamento do Seth quase num julgamento por combate, né? A gente não vê a luta dos outros personagens, a gente não vê o Lyonel Baratheon em ação, nós não vimos uma luta entre o Baelor e o próprio irmão, nenhum trecho pequeno, bem pouca coisa que aparece ali, né? E é praticamente um julgamento por combate mesmo entre o Dunk e o Aerion, né? Mas e vocês, pessoal? O que vocês acharam? Esperavam pela morte? Eu adoro literatura, mas eu acho que quem leu e sabia que ele morreria não tem o impacto da gente que está só assistindo a série, né? Vocês também ficaram impactados? Sentiram? Parecia um luto no final do episódio? Eu fiquei em luto, assim, chocado com a morte do episódio. E agora como vai ficar a sucessão do Trono de Ferro, porque ele era o sucessor imediato, né, do rei. Agora ele tem um filho pequeno, como vai ser a guerra pela sucessão, como o Maker vai reagir à morte do irmão, e foi ele mesmo que matou. Jimmy de luto, do canal Jimmy Nada Neutro. Fui.